Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido PMIES Talk. E hoje eu tô com ele, o pernambucano Júlio Diógenes, mestre em inovação e que vai compartilhar conosco um pouco sobre neurodiversidade e como que ele tem feito diferença também nesse meio. Diógenes, seja muito bem-vindo. Como que você Valeu. está? Cansado, depois de tô no meio da semana, mas tô cansado já, mas tá tudo certo. Muito projeto, muita coisa para fazer. Vamos embora. Perfeito. Diógenes, indo direto ao ponto, o que é a neurodiversidade e por que é um tópico importante no mundo de trabalho hoje? Neurodiversidade, na verdade, surge como conceito antropológico, década de 70, tal, e fala sobre modos diferentes do cérebro funcionar. É a não compreensão de uma visão patológica. Então, normalmente, quando a gente falava de transtornos psicológicos, transtornos mentais, se falava numa visão patológica, Ok, psiquiátrica. ok. Como se fosse, digamos assim, entre Algo a aspas, ser resolvido. perfeito. Ponto. Aham. Essa visão antropológica veio bater de frente com essa visão. O que trouxe outro problema, que foi a relativização do transtorno. Porque a partir desse momento não existe transtorno. Existem modos diferentes de funcionar. Ok, O que é que eu defendo e outros profissionais defendem? São modos diferentes de funcionar, mas existe uma neurodivergência. Existe uma desregulação que precisa ser lidada com ela. E isso é importante que as empresas entendam, porque não é um desafio a ser superado, mas é um desafio a ser convivido. perfeito. Não, e nisso também que você fala, parece um tópico, quando a gente começa a compreender melhor, a viver e ouvir sobre o tópico, que faz todo sentido, né? Porque ninguém tem um pensamento linear alinhado com outra pessoa. Ninguém. Por aí a gente já tira. Então, quem é que está definindo o que é o pensamento correto? Mas é assim, aí tem duas coisas. Eu uso sempre uma expressão que é a gente está patologizando o comportamento e relativizando o transtorno. Ok. A gente normalmente está atribuindo patologização a certos comportamentos do dia a dia. E isso é perigoso. Porque assim, nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. Perfeito. Nem tudo é um transtorno. Às vezes é só você sendo incompetente com sua própria vida ou em assumir a responsabilidade pela vida que é sua. Tanto que tem um desafio para profissionais da área de saúde, que é ver pessoas frustradas na avaliação neuropsicológica por não ter. A pessoa está frustrada porque não tem. Ela gostaria de ter Gostaria de aquele ter. diagnóstico. Porque aquilo daria sentido para a incapacidade dela de gerir a vida dela. Ela não Perfeito. imagina que seja a alimentação dela, que não seja a forma como ela usa a tecnologia no dia a dia, o sono, a falta de atividade física. Ela não imagina que é nada disso. A primeira alternativa dela é a patologização. Seria por ser mais cômodo, talvez, né, Diógenes? Mas é mais cômodo culpabilizar um transtorno porque eu tenho uma muleta. Exato. Tenho uma muleta. Do outro lado, eu tenho pessoas com transtornos romantizando isso. O que acontece? A pessoa com TDAH é super criativa. Não, não exatamente. Ela é combinativa. Ela associa muita coisa. Isso só é criatividade quando é posto em prática para alguma coisa. Não adianta nada eu ter um pensamento aleatório, desconexo, sem nenhuma aplicação. Eu sou uma pessoa mais introspectiva. Eu sou uma pessoa. As pessoas estão transformando o transtorno em superpoder para poder conviver melhor com ele. Então a gente vai ver o lado positivo de ter autismo, o lado positivo de ter TDAH. Entendo. Aí eu sou conhecido por ter visões um pouco polêmicas. Eu digo assim, nunca vi uma página defendendo o lado bom de ter diabetes. Entendi. Né? Eu tenho que comer pouco doce, só ajuda na minha dieta. Ninguém vai fazer essa afirmação absurda. E por que na hora de um transtorno mental a gente opta em uma visão romântica para lidar com uma realidade que é dura, que é difícil? Ô, Diógenes, sendo eu como leigo, né, diante daquilo que você vivencia, daquilo que vocês trazem também em relação a esse tema, principalmente em relação à gestão, que é um desafio, né, e isso daí seria também uma forma. Eu teve uma frase que eu vi em um videozinho desses curtos, passando um aplicativo, que a pessoa falou: olha, muitos preconceitos, eles não deixaram de existir.
mas eles modificaram a forma como expressa. E aí, claro, como que você se sente, ou talvez, digamos assim, você tem uma visão em relação à pessoa que de fato ela se sente incomodada com essa forma, talvez esses dois casos você falou, né? O caso da pessoa que quer muito e as questões também de pessoas que tentam romantizar. Os dois atrapalham o processo. Os dois atrapalham. Eu sou uma pessoa com autismo, né? Eu tenho autismo Sport 2, tenho TDAH e tenho epilepsia. Então eu vim com um combo, né? E aí me incomoda porque atrapalha por lutas que vão compreender o reconhecimento mesmo da existência de um transtorno. Né? Atrapalha porque, de um lado, você romantiza e aí faz com que as pessoas relativizem o sofrimento. Ok. Do outro lado, você é relativizado porque qualquer um pode ter. E aí surge a pior frase do mundo. Ou é levezinho, né? Porque olha pra mim e fala assim, pô, você tem uma vida funcional, você é um cara que tá falando, tal, não sei o quê. Pô, é leve, né? O seu, né? Você leve em você, né? Pra mim, não sabe. É aquilo, né? Principalmente por ser neural, não tem como a pessoa fazer a leitura das lutas internas. E tem um ponto. Eu falo, e aí eu tenho falado com mais recorrência isso, e eu acho que é uma boa definição. Particularmente, eu acho uma boa definição. A luta com o transtorno e com uma deficiência, no meu caso, ela não fica mais leve. Ela fica mais invisível para o outro. Ok. Então, as pessoas, como me veem como pessoa funcional, sou gestor, dou palestra, dou treinamento, tô ali e tal, elas não imaginam que tudo que está dentro do bojo do autismo e dos outros transtornos continua ali. Eu tenho crise de ansiedade numa fila de supermercado. Não são uma, duas, três vezes que eu deixo a compra toda e vou para casa. Porque eu não aguento enfrentar a fila. Entendi. Ninguém me vê, ninguém tá dentro de mim para saber que eu, antes de uma palestra, eu tenho crise de ansiedade pequena e eu vou tendo que gerenciar ela. Ou que eu já tive crises mais expressivas. Eu vou pro banheiro e vou correr fazer respiração diafragmática, contágio, tomar uma medicação, em alguns casos, para voltar e dar palestra. Entendo. São aqueles bastidores de quem convive com... Só que eu não vou colocar num banner isso. Ok. Essa é a bronca. Eu não vou colocar num banner para que você me aceite e tenha pena de mim. Mas essa é a minha posição. Eu não quero que o Adriano, não quero que o Simon, não quero que o PMI tenha pena de mim. Eu quero que eu seja tratado como profissional e compreendido nas minhas dificuldades. Tem coisas que para mim são mais difíceis. A gente vai compreender elas. Mas não que eu tenha pena de mim. E eu não preciso estar toda hora usando meu super trunfo. Sabe? Eu colocar aqui a cauta do autismo, eu cheguei atrasado até TDAH. Não, eu fui displicente. Eu consigo chegar antes. Se eu sei que eu posso chegar atrasado, eu consigo chegar antes. Se eu sei que eu tô tendo muita exposição a muitas luzes, por exemplo, eu sei que eu preciso estar mais escuro durante um tempo, passar ali 1, 2 horas mais quieto, para que eu vá me expor naquele momento durante 1 hora. Foi o que eu fiz aqui. Entendi. Durante 1 hora eu precisei parar, sair do computador, tomar um banho, ficar quieto, tomar um chá. Tá ali para vir. Por quê? Vai ter luz. Vai ter exposição, vai ter gente, vai ter tudo. Vai ter tudo. Então eu tenho que calcular. Perfeito. Já imaginou se eu fosse chegar para você? Cara, queria muito que as luzes estivessem nessa medição. Eu queria assim assado, isso. Pô, torna impossível a convivência. Entendo. Não, e são esses pontos que, digamos assim, por serem pontos que talvez na sua compreensão é diferente, para as outras pessoas, e antes eu acho que talvez era um pouco mais, né? As outras pessoas não conseguiam entender. E vinha aquelas frases como, nossa, entre aspas, frescura. Mas tem coisa que ainda... E aí, assim, eu posso dizer? Tem coisa que é frescura. Tem coisa que é frescura. Porque, assim, eu entendo que a gente tem que pedir que os ambientes se adaptem a muitas coisas. Ok, perfeito. Mas eu continuo precisando me adaptar também. Ok. Eu vou usar o pior exemplo possível, que é o que eu uso, que é para deixar claro as coisas. Ninguém vai dizer que um cadeirante vai e ele ande. Se vire e ande. E o cadeirante também não vai chegar no espaço e dizer assim, eu quero que tenha alguém para me levar nos lugares, no braço. Não. Dentro da necessidade específica dele, ele usa uma cadeira de rodas,
No dia a dia, ele aprende a manejar a cadeira de rodas, sair, fazer as coisas para que ele tenha autonomia. Perfeito. Veja, nesse momento ele está tendo autonomia dentro das necessidades dele, usando um recurso que atende às necessidades dele. A partir daí, ele pede para os ambientes terem rampa, um elevador e adequações de espaço, corredores mais abertos, para ter maniabilidade. Veja que há um esforço de um lado para uma vida autônoma. Existe o outro lado que diz assim, em uma vida autônoma eu ainda tenho necessidades, preciso que você ajuste aqui. No autismo é assim. Eu, por exemplo, eu tô olhando para você e eu não tô olhando no seu olho, eu tô olhando pro seu nariz o tempo todo. Foi uma regulação minha. Já imaginou se toda pessoa disser assim, bicho, não olha no meu olho, não? Você impede convivências básicas. Entendi. Mas essa é uma prática minha. E essa é uma visão muito particular. Entendi. Bem, e dentro disso que você está falando de aspectos particulares, você mencionou ter desenvolvido um método, né? Chamado PAMI. PAMI. É. Há 10 anos atrás, eu tenho uma vivência muito ampla com gestão ágil. Ok. E dentro da gestão ágil, dentro do Scrum e outros frameworks e metodologias, a gente encontrou formas de fazer com que os ambientes tenham rituais que possam ser mais inclusivos, que possam compreender melhor a diversidade de funcionamentos e expedientes das pessoas. Nessa perspectiva, todas as tentativas de inclusão nos ambientes visavam criar regras específicas. Eu crio exceções. O tempo todo eu crio exceções. Você tem um prazo X, mas o fulano tem 2 dias a mais. Todo mundo tem que chegar nesse horário, mas fulano tem que chegar nesse aqui porque ele pode. Fulano tem uma prova, fulano tem 2 provas para fazer. Parece que a inclusão sempre é um espaço de exceção. Eu não estou incluindo, eu estou te chamando para vir para perto. Eu estou te aceitando ali. É o que eu chamo de integração. Eu não estou incluindo, eu estou te integrando. Ok. Eu estou te colocando no espaço para a gente conviver, mas com regras muito específicas. Todas as vezes que a gente vai trazer alguma metodologia para os espaços, a gente treina a metodologia, estabelece indicadores, faz com que as pessoas apliquem dentro de um ambiente. Essa é a lógica. E a gente enche a parede com certificação. Só que essa lógica está errada. Porque as metodologias, elas são rígidas e estão ali. Okay. Não deveriam, mas elas estão ali e têm os seus processos. Quando eu direciono as pessoas e guio as pessoas através de uma metodologia, eu não compreendo a diversidade de pessoas daquele ambiente. Qual foi minha proposta? Analisar primeiro as particularidades das pessoas e as necessidades daquele ambiente, identificar quais são as regras e padrões culturais que estão ali dentro daquele ambiente e, a partir daí, selecionar as metodologias e indicadores mais adequados. É por isso que é PAMI. Pessoas, ambientes, metodologias e indicadores. Seria na ordem de prioridade. Exato. Primeiro eu analiso as habilidades e necessidades do grupo de pessoas presentes ali, independente de laudo ou não. Ok. Todo mundo tem habilidades e necessidades. Ok. Depois disso eu identifico padrões culturais. Normas, saberes, hábitos e crenças. Quais são as normas existentes ali, normas institucionais ou não. Quais são os saberes necessários para estar ali. Quais são os conjuntos de rituais que existem ali, regramentos que existem, e a partir daí quais são os conjuntos de crenças daquele ambiente. Depois disso eu seleciono as metodologias mais adequadas, porque cada ambiente exige metodologias diferentes ou apenas rituais daquelas metodologias. Sim. Às vezes não cabe eu jogar um Scrum dentro de um escritório X. Não cabe, porque não cabe dentro daquele contexto. Eu posso pegar rituais e adequá-lo. E isso daí, Diógenes, fazendo um parêntese, né? É algo, passei a semana postando insistentemente, né? Falando muito sobre a questão do tailoring, né? Que é justamente a questão de adaptação. Sim. A gente não ser tão rígido à questão de metodologias ou achar que vai ter uma receita de bolo. Nem eu falo nos aspectos de projetos e muito menos quando a gente está falando em aspecto de gerar diversidade, seja ela qual for, dentro do ambiente, né? Exato. E graças à evolução humana ou algumas conquistas, por exemplo, eu analisei o draft, né? Sim. E tem um capítulo agora que fala especificamente, eu disse, né? Agora não é
só o que você fazer, mas também boas práticas para essa adaptação. Exato. Entende? Então, bacana essa questão do método aí abordado. Bem, isso aí você já aplica, né, certamente. Já aplico. Aí você apresenta isso também como curso? Normalmente eu aplico de duas formas. Eu tenho ou a imersão nas empresas, fazendo essa análise e estruturação de boas práticas para os ambientes, principalmente quando eles pensam de duas formas. Ou eu quero melhorar a gestão e indicadores da minha empresa. A inclusão vem quase no bojo dentro. Então, independente se ele contrata com foco ou não, vai estar dentro. Ou às vezes ele quer realmente só a inclusão, mas aí a metodologia entra no bojo. Então, assim, a metodologia serve a dois fins. Ou eu quero otimizar e aumentar a capacidade de gestão, criação de indicadores de performance e resultado, ou eu estou melhorando os processos de inclusão. Algumas empresas também me convidam para fazer palestras de boas práticas de inclusão. Então, quais são as adequações que a gente precisa fazer? A gente está preocupado agora, tem o NR1, agora a gente tem que se adequar, está correndo atrás. Eu digo assim, gente, sem desespero. Tem caminhos mais fáceis de vocês fazerem uma preocupação que seja legítima e contínua. Perfeito, perfeito. Não adianta só fazer ali para tirar a foto do evento. Não adianta. É igual o SD. Eu dei muita palestra dentro do SD, eu brinco com o pessoal, gente, greenwashing, brownwashing, bluewashing, o que tem de lavanderia dessas coisas é absurdo. Na inclusão é igualzinho. Eu entendo. Igualzinho. Um caso muito sério, para mim é um dos mais sérios. As empresas acima de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter um percentual específico de pessoas PCD. Ok. Tá? O que é que essas empresas fazem muitas vezes? Como não há uma categorização específica. De qual cargo? De qual não é nem de cargo, é de tipo de deficiência. Ok. Eu não tenho eu preciso de deficiências psicomotores, motores, de qual grau, tal. Uma pessoa que tem uma deficiência que não tem um comprometimento motor muito alto, ela é colocada dentro da cota. Pessoas que têm uma necessidade de suporte maior nem são encaradas. Eu estou cumprindo. Eu tenho 50 pessoas PCDs. Estou atendendo aquela Estou atendendo. Cota. Não é que essas pessoas sofram menos, mas existem pessoas com necessidade de suportes maior e que são ignoradas. Essa é uma discussão que a gente tem feito no Ministério Público, por exemplo, do Trabalho, onde eu sou um dos consultores que acompanho alguns treinamentos, palestras. A gente acabou de fazer um evento recentemente no Ministério Público Federal. Bacana. Entendi. E aí nisso você tinha mencionado também que algumas empresas acabam concentrando muito, né, no aspecto de só avaliação de laudos, né? O laudo sem enxergar as habilidades, talvez humanas, por trás do profissional, né? É porque quando você vai para a inclusão, normalmente você olha para as necessidades que eu preciso ajustar. Ok. Só que isso é um erro catastrófico. Porque eu deixo de olhar quais são as potencialidades que estão ali associadas. Só que eu também não posso olhar para 10 pessoas e olhar assim, temos 5 pessoas com necessidades especiais. Eu olho para as 5 necessidades e habilidades. Isso não resolve o jogo. O que resolve o jogo é uma visão horizontal. Integração é olhar especificamente para as pessoas que têm necessidades e criar regras para que elas estejam ali. Inclusão é quando eu mudo a lógica do ambiente. Para que essas pessoas tenham regras, tem, mas toda a lógica do ambiente comporta a existência delas, aumentando as potencialidades, reduzindo as necessidades. Então, nesse sentido, eu criei um radar específico que compreende uma avaliação horizontal dos times, onde eu vou olhar 5 aspectos específicos de necessidade, que envolvem comunicação eficaz, capacidade de feedback, compreensão verbal e auditiva, mas também 5 aspectos de necessidades que devem ser avaliados em todos. Feedback, necessidades psicomotor, de suporte psicomotor, suporte psicoemocional. Então, esses tipos de ajustes dentro de um radar te mostram como cada um
tem habilidades que devem ser potencializadas para reduzir as necessidades e vice-versa. Aí começa o papo de nerdão da área de exatas, que são os vetores, né? Ok. A gente em matemática adora trabalhar isso. Então eu tenho dois indicadores que se cruzam e montam-se vetores. Dependendo da tensão de um lado, tensão do outro, estou falando com engenheiro civil, isso é importante, sabe bem que existem tensões laterais. Esse radar vai mostrar essa tensão. Existem necessidades que impactam em habilidades específicas. Existem habilidades que impactam em necessidades específicas. E isso varia, e isso precisa ser ajustado. Dentro disso que você falou, eu brinco, né, pessoal? Todo episódio aqui eu comento. A gente monta um roteiro base, mas a conversa flui em cima do que a conversa flui, é o que fica bacana. Aproveito para reforçar vocês, sigam o PMAS nas redes sociais, sigam também o Júlio Diógenes, me sigam, Adriano Henrique. E bem, Júlio, um ponto aí que você mencionou, dentro disso, e que eu já gostaria de abordar, é o aspecto de feedback. Principalmente para compreender como que, hoje em dia, quais são as melhores abordagens quando se tem que lidar com feedback dentro desse processo visando a inclusão. É não pensar nas necessidades específicas que a pessoa tem ou não somente nelas. Feedback, eu uso termos que são mais ou nordestineses, pernambuqueses ou menos cultos como o pessoal gosta de adotar. A galera adora o inglês. O inglês é regra básica para ser bem sucedido nos negócios, né? Então existe o feedback e tem a outra coisa que eu chamo de fuckback, né? E normalmente a gente faz fuckback o tempo todo. Ok. O tempo todo com as pessoas. Independente de se é com ou sem diversidade. Porque é sempre individualizado. É sempre focado em reportar falha. É sempre focado em reportar como você pode melhorar baseado nas falhas. Porque feedback virou sinônimo de reportar falha. Ok. Feedback é um processo que se dá na comunicação, na melhoria da comunicação, e existem algumas metodologias que podem ajudar. Uma delas é o GROW. O GROW, G-R-O-W, ajuda muito a nortear um bom feedback. Um bom feedback, ele tem uma compreensão do momento atual. Qual é? Olha, querido, esse é o momento atual, essa é a situação específica e esse é o nosso objetivo. Nós temos esse objetivo. A situação é essa aqui. Eu vou descrever totalmente a situação. E eu vou perguntar a você, é isso mesmo? É isso que foi observado? Veja que nessa primeira etapa de um bom feedback, eu alinhei qual é o objetivo principal e quais são as impressões que eu tenho sobre aquela situação. Porque o feedback nunca é sobre o ano todo. Ok. É sobre um processo em si. E por isso a necessidade de uma recorrência, né, pessoal? Não adianta falar que vai fazer um feedback anual, porque você não vai ter uma visão justa. A partir daí, se os dois entram em comum acordo que aquela situação tem aqueles pontos, que aquele é o objetivo, eu estruturo um plano de ação. Ok. Eu preciso compreender quais são os planos de ação e quais são as expectativas que eu vou ter ali. É preciso ter essa estrutura de objetivos claros, cenário descrito, objetivos e plano de ação. Eu preciso ter essa clareza para um bom feedback. E isso cabe para todo mundo. Só que existem adequações possíveis. Exemplo. Linguagem direta e não truncada com exemplos, deixar entre linhas. Vai ajudar uma pessoa como eu, que não entendo ironia, não entendo sarcasmo, não me deixe entre linhas, eu não vou entender. Deixe claro. Isso ajuda a mim, que preciso de um suporte, mas ajuda qualquer pessoa a uma comunicação melhor. Uma pergunta até, o Diógenes. Um ponto que eu penso é que, por exemplo, algumas pessoas, alguns gestores adotam muito o aspecto de, diria, gírias ou forma de falar, digamos assim. Eu não vou conseguir pensar agora um exemplo e palpável para o momento, mas... Por exemplo, quando a pessoa justamente não é direta e às vezes tenta traduzir isso em, digamos assim, em gírias ou em colocações. Não,
Porque... Historinha, usando uma gíria específica. Isso pra mim, eu não entendo. Aham. Eu não vou entender. Camarão que dorme na praia. Tem até um vídeo do Porto dos Fundos maravilhoso sobre isso. Isso, daqueles que aí quando termina, o cara tem açaí, guardianos, de besouro, imã. É isso. É isso. Perfeito. Não faz sentido fazer isso. Mas isso ajuda uma pessoa com necessidades específicas e sem necessidades específicas. Feedbacks visuais, por exemplo, ajuda muito. Coloca lá num feedback visual mesmo. Olha, tá aqui um slidezinho. Você não monta um slide para agradar o seu chefe? Perfeito. Pô, monta um slide para deixar claro para tua equipe, para o teu time, né? O feedback ele não é individualizado na falha, mas ele é individualizado no contexto. Eu tô falando de um contexto, eu tô olhando da tua percepção. Sim. Adriano, olha, acho que você precisa melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas tem um ponto que é legal. Eu inicio reconhecendo os méritos. Ok, perfeito. Eu preciso alinhar. Tenho a Flavi, que é a CEO lá da empresa, a gente adora brincar, que é o feedback sanduíche. Eu começo elogiando, dou uns coice bem dado no meio e depois eu termino elogiando. Apesar dessa estrutura, eu começo sempre olhando os pontos positivos, reconhecendo, olha, avançamos aqui, melhoramos aqui, esse foi um resultado muito legal, tal, mas aqui a gente precisa ajustar. Não é que eu esteja separando os feedbacks positivos e negativos separados, não. Para que tenha clareza para qualquer pessoa, é necessário olhar o contexto. Então, por exemplo, poxa, a gente conseguiu fazer isso aqui nesse projeto, conseguiu entregar para o cliente num formato legal, a gente conseguiu acompanhar a obra e tal, mas tem uns pontos de melhoria dentro. Por exemplo, a gente entregou no prazo, mas isso aqui ficou fora do escopo. Perfeito. Vocês deixaram de ouvir isso aqui, essa demanda do cliente, isso passou em branco, isso deu um problema lá na frente. Mas vocês conseguiram responder todas as demandas no final, demanda crítica, tanto que o projeto saiu todo. Mas como é que a gente faz para melhorar esses pontos de ajuste? Aí que entra a questão de plano de ação. Né? É isso. Porque veja que essa descrição que eu estou fazendo, essa simulação, eu estou aumentando sua potência, aumentando sua capacidade de reconhecimento. Pô, foi legal, foi bom. E a gente está melhorando alguns pontos. Do que eu dizer assim, Adriano, que merda foi essa aqui? Por que você não ouviu tal coisa? Por que esse documento você não tem entregue? capacidade de fazer isso. Cara, tu não consegue entregar uma documentação, tu fez tanta coisa complexa aqui, tu não consegue entregar isso. Não é sobre minimizar a maturidade ou aliviar muito. Não, é tratar feito gente. É tratar de forma humana. Eu tô falando como alguém que é grosseiro pra caramba. Eu sou uma pessoa relativamente grosseira por uma questão de cultura. Bem cultural mesmo, pernambucano. Fui militar há muito tempo, então assim, tem essa cultura militar. E eu sei bem como é uma fala que vai diminuir completamente o outro. Entendo. Eu compartilhar alguns pontos, né, Jorge, dentro disso que você falou. Primeiro, questão que você falou de pontos positivos. Recentemente até eu lancei um videozinho falando sobre o poder do elogio. Sim. Caramba, a gente não deixa passar uma falha. Mas quantos elogios que a gente deixa de fazer para as pessoas que estão em nossa volta? Sim. E aí o segundo ponto, não sei, mas também talvez algo que contribui, dentro da minha visão, contribuiu muito, ajudou muito, na minha visão, para o desenvolvimento do time, eu inverti a ordem também em relação a feedback. Porque, digamos assim, normalmente o feedback vem de um gestor para um liderado. Eu solicito antes com o meu time, né, com as pessoas a quem cabem me reportar a questão de feedback. Fulano, em relação a esse período, normalmente eu gosto muito do aspecto mensal. Como que você me avalia? Feedback invertido, né? Isso, porque, tipo assim, primeiro eu trago para até tentar avaliar se houve alguma falha, de repente, no processo, que talvez não foi culpa da pessoa. Talvez foi uma falta de orientação por parte da liderança. Sim. Aí, em cima disso, aí já te permite você construir. Bem, eu já tinha uns pontos que eu estava abordado. Caramba, mas nisso a pessoa já respondeu esse, já me esclareceu esse. E aí nisso eu consigo, não aliviar, mas eu consigo focar naquilo que realmente tem desvio. Faz sentido. No nosso, a gente adota o Scrum como base. Sim. E aí na retrospectiva individual,
A gente tem a Ok. retrospectiva da sprint e a retrospectiva individual do grupo, daquela pessoa do time. E aí o líder primeiro é ouvido. Ok. Diz assim, eu quero que você me reporte qual foi as suas impressões da sprint, o que é que eu posso melhorar, onde eu falhei, e vice-versa. Aí eu vou te dar o feedback sobre. Eu sempre começo ouvindo, né? Aí tem várias estratégias, Adriana. Assim, tem Sim. muita estratégia. Sim. Você tem feedbacks, a gente usa lá, de 15 em 15 dias você tem feedbacks individuais. Mas a gente tem Perfeito, acompanhamento de mentoria. Então, um membro do time escolhe um membro mais velho para ser o mentor dele durante. Então, fora as sprints, a gente tem mentorias quinzenais, onde aspectos comportamentais são ajudados por outro colega mais velho. Entendi. Vou levantar polêmica aqui e aí depois talvez o pessoal vai nos xingar, nos Não criticar. cancela, gente. Logo agora. Mas aí é o seguinte, eu tenho minhas ressalvas em relação ao chamado feedback 360 e aberto a todos. Justamente porque eu sempre parti daquela premissa que se fala em liderança, de você elogiar em público e de você apontar os pontos de melhorias no privado, né? Dentro dessa ideia de inclusão, Diógenes, qual a sua visão? Como É uma merda o relação- feedback 360. É uma merda, uma merda. Porque você expõe. Tem questões que são muito particulares. Assim, eu vou dar 2 passos atrás. Como a gente tem 2 tipos de retrospectiva possível, eu tenho uma avaliação de aspectos gerais que envolvem todo mundo. Então, quando eu estou dando feedback para o meu time, eu estou dando feedback em relação ao todo. São aspectos comportamentais gerais. São falhas do time. São falhas nossas enquanto time. Ok, perfeito. Então, aqui no escritório, falhas em relação ao escritório, tá? Nós, enquanto escritório, falhamos no prazo. Eu não estou individualizando com quem, mas estou dizendo que houve uma falha. E vou dar sarrafo em todo mundo. Por conta da falha. Ponto. No individual eu responsabilizo. Porque eu tenho que ter o balanceamento. Eu posso, aí tem diferentes tipos de... Não tem certo e errado, porque o que é errado é o assédio moral. Ok, perfeito. E eu sempre digo assim, qual é o limite do assédio moral? Meu Deus. Essa é uma e eu juro a você, é uma dúvida sincera. Sim. Porque, por exemplo, tem coisa que eu ouço que pra mim não é assédio moral. Pra mim. Porque eu tenho uma cultura militar. Eu ouvi coisas absurdas. Eu passei por treinamentos muito rígidos. Então tem certas coisas que pra mim impactam menos. Mas pode ser que eu, no meu tom e do jeito que eu falo, que eu tô falando com você aqui, quem me conhece já sabe, pode achar que é um assédio moral. Ok. Vê como até isso é um termômetro complicado. Sim. Pronto, esse é um dos desafios que a gente vai enfrentar agora. Depois, com as alterações da NR1 e com a nova geração mesmo, a gente vai enfrentar esse desafio. E aí eu acho que não é uma polêmica, eu acho que é uma falsa polêmica. As pessoas criticam muito a geração nova e acham que ela é muito sensível. Não é a gente que foi abusado de forma sistemática e gratuita. Eles estão mais cientes do que a gente. Eles estão mais conscientes em relação ao que é o correto. A gente naturalizou o abuso. Perfeito. A gente naturalizou dizer assim, não, bicho, tem que virar mesmo. Quem quer crescer, tem que virar à noite. Até você parar onde eu parei. 2 burnouts, voltar a ter episódios epiléticos, ter crise de memória, começar a ter paralisia do sono. Quando você começa a ter isso, a gente discute. Ver se o dinheiro que eu ganhei valeu a pena. Porque eu lhe digo, não valeu. Eu ganhei muito, comecei a chegar num nível que eu tava ganhando muito bem. Cara, não vale. É por isso que eu brinco hoje que a maioria das pessoas tem piso e eu tenho teto. Eu tenho meu piso, o mínimo que eu preciso ganhar, mas eu tenho o máximo também. Nessa hora eu consigo ser apanhado de todos os lados políticos possíveis. Eu digo ao pessoal, cara, eu tenho o máximo que eu preciso, tá ótimo viver ali. Aí pensamento de escassez. Escassez de desgaste que eu já tive muito, que eu quero paz, eu quero tranquilidade. E talvez essa geração nova esteja ensinando a gente a olhar. Cara, qual é o limite do abuso? Eu entendo. O quanto é que eu devo realmente cruzar a linha? Quando eu vejo o meu enteado dizendo assim,
Não gostei da vaga lá para trabalhar, não. O pessoal é muito abusivo lá, eu vejo muita coisa errada. Eu acho que não é para mim, não, o trabalho não. A minha cabeça de pessoa dos anos 80 tá assim. Caramba, tá Ô, recusando. desgraça, tu tá recusando, tu não tá com emprego. Tu tá recusando emprego. Então, oi, é doido, né? Aí eu caio em si e faço assim. Cara, olha o que o cara me disse. Uhum. Tem muita coisa errada e ele não admite. E o pessoal fala com um tom muito abusivo e que não é saudável aquilo. Cara, é o que eu cobro todos os dias. É mais fácil a gente cobrar, a gente falar que tá errado. Agora, quando a gente vê pessoas que estão rejeitando isso, e isso tem sido uma mudança, né? Sim. A gente fala... Eu vi uma reflexão também, que é também complexo, né? E a gente vai entrar em outro cenário, que é a questão da parte de gerações, né? Que é uma geração, né? Que tá ficando sobrecarregada. Sim. Porque os filhos hoje tendem a começar a trabalhar mais tarde, né? E ela tem que meio que sustentar ainda por mais tempo os filhos e já tem que sustentar ali também os seus pais, que seriam os avós. A nossa geração tá lascada. Né? É a nossa. Então, e aí, tipo assim... Só que aí, entre esse aspecto, digamos assim... Bem, antes era necessário a pessoa trabalhava e tinha o espírito de trabalhar, às vezes por uma questão existencial. De conseguir o mínimo ou de conseguir aquilo que ela desejava. Aí você passa a ter uma geração que mesmo, talvez, entre aspas, sem tanto esforço, sem tanta... Não gosto de falar sem tanto esforço, porque também senão a gente generaliza. A gente tem pessoas que continuam sendo esforçadas e dedicadas, mas tem, digamos assim, uma geração toda sendo questionada em relação a isso. E não tenho dados para avaliar se é verdade ou mentira. Mas a gente vê que as pessoas hoje, digamos assim, vou pegar um exemplo besta, mas digamos, é muito difícil um adolescente hoje que não tem um celular. Sim, dependendo do contexto ainda. Mesmo assim, ainda depende do contexto. Depende do contexto, mas tipo assim... A maioria hoje, no nosso contexto, tem. Se antes era, digamos assim, e não tô falando antes 50 anos, tô falando antes 10 anos atrás. 20% dos adolescentes tivessem um celular... Eles não veem o mundo sem internet. Eles não concebem um mundo sem internet. A gente sem internet sabe o que fazer. Se você ficar um dia sem internet, você continua fazendo as coisas. A geração de hoje não vive um período que eu, pelo menos, tive muito, que era aquele período do tédio. Nossa, é tão bom o tédio. Adoro ficar na beira da praia tendo tédio. Então, era a questão do tédio. Eu lembro que, quando criança, né, principalmente, era uma região muito isolada de Minas que eu morava, né? Então, tinha dias que eu simplesmente não tinha nada pra fazer. Algo que ainda estava passando na TV ali não era algo que agradava. E eu ficava o tempo todo atrás da minha mãe. Às vezes fazendo alguma coisa ali na roça, tal, mas falando, não, mãe, tô entediado. Tô entediado. Então, e sempre ficar nada, fazer nada. E sem parar e fazer nada. Sem fazer nada. Hoje em dia, normalmente, né, muitos adolescentes e muitas pessoas, né, adotam aquela questão do vício, que acaba se tornando um vício. Dependência tecnológica. E scroll no celular. E para você ver como isso é complicado. Você tem pesquisas, por exemplo, e aí já é uma pesquisa muito robusta, uma meta-análise já. Esse estudo que eu estou citando, ele analisou mais de 20 mil mães em diversos continentes. Da fase pré-natal até os 7 anos de idade. Os resultados foram que as mães que usavam celulares no dia a dia, na fase pré-natal, tinham mais implicações em filhos com transtornos de neurodiversidade, por conta do uso de celulares de forma irrestrita nessa fase. Aí tem N fatores, radiação, tal, tem N fatores. A gente está com a geração com um número alarmante, por conta de N fatores condicionais. Né? A genética importa muito, é uma carga hereditária e tal, mas tem muitas cargas externas que a gente ainda não sabe o contexto que vai dar. Tem muito estudo acontecendo. Essa geração também, em relação aos transtornos mentais, tem tido um comportamento também que é positivo. Esse é o lado positivo deles. Eles estão preocupados com a saúde mental deles. Entendo.
Eles estão preocupados em dizer assim, cara, eu quero trabalhar durante 1, 2 anos e vou dar uma parada de 6 meses. Eu vou juntar um dinheiro para parar uns 6 meses. Entendi. Eu olhei pra cara do menino assim, acho que uns 20 anos, o moleque, eu olhei assim, eu disse assim, oi? 6 meses de Aí eu férias? disse assim, eu quero parar uns 6 meses para fazer um curso, para ler, para processar o que eu aprendi no trabalho. Eu fiquei. Refletir, passar um tempo pra... Aí eu achei curioso, porque eu nunca pensei nisso. Entendo. Eu nunca passei. E olhando pra mim dizendo assim, cara, eu tô ficando ansioso. Júlio, tu tem como me liberar mais cedo? Uhum. Porque eu tô sentindo muita ansiedade, eu queria. Aí eu fiz assim, cara, eu não faria nunca um negócio desse. Hoje eu não faço. Entendi. Ainda hoje, dando treinamento, eu não faço. Tendo essa consciência... Não faço. Ele fez. Ele Entendi. olhou pra mim e disse assim, eu estou ficando ansioso, porque esse projeto tá me deixando ansioso. Entendi. E- Mas que bacana, Pô, né? eu acho legal, mas até que ponto? Aí é assim, aí é o equilíbrio. Aí é o linha tênue. equilíbrio. Como é que eu coloco esse... E é assim, que tipo de liderança eu tô formando? Uhum. Né? Que tipo de liderança eu tô gerando a partir daí? Uma liderança muito humana, que entende, mas e quando eu precisar apertar e dizer assim, não? Que é o que se faz comigo. Porque nem Entendo. toda hora eu digo na empresa que tô sobrecarregado, que minha cabeça tá mal. Eu só sigo. E à noite a gente dorme. À noite a gente dorme. Entendo. Pessoal, primeira coisa, reforçar com vocês. Se vocês ainda não seguiu o PMI-ES, LinkedIn, no YouTube, no Instagram, já vai lá, já faz isso. Aproveita que nesse episódio o Simon, que é o responsável por esse projeto do podcast, vai brigar comigo, que eu e o Diógenes, a gente tá fugindo da pauta. Mas, Da gente. não, a gente tá lascado, Diógenes. Mas eu tenho certeza que, tipo assim, que esse conteúdo que a gente tá levando, tenho certeza que é curiosidades. E o Diógenes é uma enciclopédia ambulante, praticamente. Diógenes, mas bem, pra gente fechar, e voltando um pouco ao nosso tema natural, a gente falou de diversos pontos que são pontos humanos, né? São Sim. pontos humanos e eu acho que isso tem tudo a ver quando se fala com a questão de neurodiversidade. Mas por fim, gostaria que você reforçasse quais são as principais erros ou dificuldades que as empresas têm quando buscam essa questão, uma inclusão, buscam a neurodiversidade, quando ela toma a consciência, que eu falo, primeiro tem um momento que a empresa está inconsciente em relação a essa necessidade. E uso até uma frase que você falou no Agile Day do ano passado, não é forçar a inclusão, mas é mostrar que a inclusão pode ser benéfica, né? Sim. Então, Isso é complicado porque tem dois aspectos aí. Mais ou menos se divide em duas perguntas. Como é que eu vou gerir uma pessoa neurodiversa? Essa é uma pergunta. aham, E a segunda é quais são os impactos de eu contratar alguém? O que é que eu ganho? Porque não é uma pergunta... As pessoas acham que essa é uma pergunta ruim. E não é. É uma pergunta justa. O que é que eu ganho contratando alguém que eu vou ter um certo trabalho de adaptar? ok. E não é uma pergunta legítima. O que justifica essa adaptação? Essa contratação. Ah, não, senão... E eu falo uma coisa que tem gente que não concorda, que eu digo assim, se não pela moral, que seja pelo resultado. Uhum. Porque boa parte das mudanças de inclusão e de compreensão de grupos minoritários da sociedade não veio de uma consciência, uma mudança linda, não. Uhum. Foi porque foram entendidos como núcleos de mercado e de alto consumo. E as coisas foram mudando para que elas estivessem consumindo. Essa é a relação e essa é a sociedade que a gente tem. Melhorar ela é possível. Acho que é possível. Mas pensando em como lidar com pessoas com neurodiversidade, é importante entender que elas são um conjunto de necessidades e de habilidades. É necessário se aprofundar e trazer, principalmente treinamento para as empresas, letramento sobre, mas principalmente ouvir essas pessoas. Porque o espaço para o diálogo é a melhor forma para você compreender certas necessidades. E aquilo que é acordado entre os dois funciona. Nada que assim, e eu tô ainda falando de uma forma um pouco ilusória, Uhum. porque essa equação não é Linear. linear. Uhum. Os dois não estão em pé de igualdade ali. Eu, enquanto pessoa neurodiversa, eu preciso trabalhar. E eu não estou em pé de igualdade com você para exigir adequações. Mas se você quer ter resultados muito potentes com pessoa neurodiversa,
adapte algumas coisas. Entenda. Pessoas com TDAH, por exemplo, são muito capazes de operar várias coisas ao mesmo tempo, de absorver diversos conhecimentos ao mesmo tempo. E se bem guiadas e bem direcionadas, essas pessoas viram um canhão de produtividade. Só tem uma contrapartida. Quanto mais conteúdo, mais tempo você vai precisar para ela recuperar. Porque ela vai se desgastar. Perfeito. Pessoas com autismo, dependendo do quadro, e aí tem uma variedade muito grande do próprio autismo, a gente acaba tendo capacidades de foco muito grande. Capacidades de padronização muito grande. Nós encontramos padrão em tudo e queremos padrões em tudo. Sistematização em tudo, nas relações, no contato, no tempo e tal. São pessoas maravilhosas para processos. Perfeito. Só que precisam ser bem geridas. E elas também vão precisar de mais espaço para respirar. Porque tem certas horas que eu vou esgarçando minha cabeça e eu preciso dizer assim, gente, 30 minutinhos aqui. Desligo e vou para... Eu moro perto da praia. Às vezes eu saio, vou na orla mesmo, paro, molho os pés, olho, volto para casa. Quando eu não morava perto, eu saía, ia para a área de casa ou ficava na cozinha, preparava um café, parava um pouco, respirava sem tecnologia nenhuma e voltava. Essas compreensões são importantes. Aí a gente vai ter síndrome de Tourette, a gente vai ter de Tourette, né? A gente vai ter outros quadros que são mais complexos, bipolar e outros transtornos. Mas, por exemplo, nesses dois quadros que eu citei, você tem habilidades muito profundas deles. Então, o maior desafio é gerir primeiro. Agora, o que é que eu ganho? As pesquisas que se tem, que eu posso compartilhar com vocês, do McKinsey, da Deloitte, da própria Microsoft, que analisaram times com neurodiversos, elas conseguem ter maior capacidade de resolução de problemas, maiores resultados financeiros. Essas equipes conseguiram ter maior resultado financeiro por conta da capacidade de associar novas ideias e combinar novas ideias e novas entregas, mas principalmente equipes mais diversas se demonstram mais capazes de resolver problemas complexos dentro das empresas. Elas exigem um nível de gestão diferente. Perfeito. Mas elas têm entregas muito específicas que se revertem em ganho financeiro. Acaba sendo a parte de gestão você ter que alocar o recurso conforme as suas habilidades. Só que uma pessoa com neurodiversidade, aí a pessoa com neurodiversidade, com algumas neurodiversidades específicas, elas conseguem ter essa resposta muito mais rápido em relação à gestão. Por isso que quando você falou que a gente mudou de assunto, na prática não. Porque a gente tem perfis de gestão diferentes para neurodiversos, dependendo da geração. Perfeito. O choque geracional é uma desgraça aí. O bicho atrapalha o rolê todo. Eu vivencio isso porque meu time tem eu, mais velho, anos 80, temos 3 anos 80, o CEO, eu, todos os anos 80. Aí você tem uma geração abaixo, anos 90, e uma camada de gente 2000. Que eu olho assim, eu faço assim, gente, eu usei algumas referências com vocês nem riram. Não sabe, nem sonha. Então, assim, os maiores desafios da gestão são como gerir essas pessoas. Letramento é importante, chamar para treinamentos, chamar para conversas abertas dentro da empresa, comigo e com outros profissionais. Tem muito profissional que fala muito bem. Mas também construir ambientes que possam ser capazes de colocar desafios estratégicos na mão dessas pessoas. Só que essas pessoas precisam de uma gestão eficiente. É aqui uma declaração muito pessoal. Em um feedback ano passado meu na gestão, eu disse que eu não ia assumir nenhum cargo C-level. Ok. Não poderia assumir nenhum cargo C-level. Porque eu cheguei a uma conclusão. Eu não consigo ter autonomia total. Okay. Diante do meu quadro, eu não posso ser totalmente diretor com autonomia completa. E é o mínimo que você espera de um diretor. E aí entra um aspecto de autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu disse assim, cara, para que eu tenha autonomia, eu tenho que criar mecanismos que vão me desgraçar. E eu já fiz essa experiência e não funciona. Eu não quero colocar isso em jogo. Poxa, mas você está comprometendo o crescimento na sua carreira. Assim, mas eu tô ganhando vida.
Simples assim. Eu perco uma ascensão na carreira e ganho mais tempo de vida. E qualidade de vida. Perfeito. E aí é preciso humildade para reconhecer isso. E aí eu convido você que está assistindo a pensar sobre isso. Talvez seja um ponto importante você refletir qual é o limite do seu crescimento. Até onde você quer ir. E quanto você está disposto a pagar. Porque crescimento tem preço. Então, assim, até que ponto você quer crescer e o quanto cada etapa dessa cobra. Aí, uma segunda coisa, o que é que você perde no trajeto? Eu perdi meu filho aprendendo a andar. Perdi meu filho aprendendo a falar. Eu perdi as primeiras palavras dele. Eu não volto mais isso. Se eu perdesse um carro, eu poderia comprar outro. Uhum. Essas coisas eu perdi. E elas não voltam. Eu não tenho como comprar de novo. Eu resolvi não perder mais essas coisas que são inegociáveis. Então que eu perca um compromisso, que eu perca um contrato incrível. Mas eu não vou perder o amor e o carinho e a presença no ambiente que eu amo. Eu não vou perder a atenção que eu posso dar às pessoas que eu amo por conta de uma ascensão. Porque não tem dinheiro que eu ganhe lá na frente que vá pagar a ausência que eu proporcionar hoje. Perfeito. Diógenes. Fechar com um clima bom. Não, perfeito. Excelente mensagem de encerramento. Muito obrigado mesmo. É uma satisfação. Para mim tem sido muito bom todas as nossas conversas. Eu brinco, para mim você é uma enciclopédia. Além de tudo, né? Você pode adicionar isso aí no currículo também. Vou colocar lá. E, bem, pessoal, é isso. Espero que tenham curtido. Esse foi mais um episódio do nosso PMIS Talk. E fiquem conosco. Acompanhem as redes sociais. Até a próxima.